Homenagem ao mestre fundamental Buda Shakyamuni. Homenagem ao mestre fundamental Buda Shakyamuni. Homenagem ao mestre fundamental Buda Shakyamuni. Faço o voto de gerar a mente do despertar. Com a mente profunda, tenho compaixão pelos seres sencientes. Que eu realize a sabedoria da natureza Sunya para atingir a budidade e liberar os seres sencientes. Prezadas mestras compassivas, caros irmãos e irmãs do Dharma, Amitabha. Seguindo a orientação compassiva dos mestres, hoje venho compartilhar com vocês a jornada de estudo da mestra Shaofa no Buda Dharma. Nosso mestre, o venerável Jianren, nos ensinou que estudamos o budismo para nos tornarmos Budas. Então, onde está o método para se tornar num Buda? Esse método está contido exatamente no grande cânone budista, o Tripitaka. Na época do Buda, este ensinou os seres conforme suas disposições e necessidades. E por isso, os diferentes métodos para diferentes seres são para remover suas aflições e direcioná-los à liberação. Como o Buda dava os ensinamentos pessoalmente, por terem sido transmitidos oralmente, não havia registros escritos. Por isso que o Tripitaka foi compilado após o Parinirvana do Buda, sob a liderança do venerável Mahakāshyapa, seguido de outros 500 grandes Arahats durante o primeiro concílio do Dharma. Depois houve um segundo, terceiro e quarto concílios, onde as compilações foram rigorosamente revisadas, formando o grande Tripitaka budista que temos hoje. O venerável Jianren nos instruiu a buscar no Tripitaka o ensinamento que mais ressoasse conosco e que nós estudássemos esse ensinamento. Naquela época, eu, monja Shaofa, ainda era uma discípula leiga. Então escolhi estudar sobre o ancião Sudatta. O Tripitaka budista possui 100 volumes e naquela época não havia Cibeta, a base de dados eletrônica do Tripitaka, para pesquisar por palavra-chave. E foi a partir de 2 volumes físicos de sumários que consultei todas as referências ao ancião Sudatta para imprimir todas as escrituras relacionadas a ele, para então depois, página por página, buscar o caminho do ancião em seu estudo e prática budista. Hoje tenho 7 temas escolhidos para compartilhar com vocês. Primeiro tema, introdução ao ancião Sudatta. Segundo, Sudatta vê o Buda e desperta para o sendeiro. Terceiro, Sudatta doa o monastério ao Buda e ao Sangha. Quarto tema, 7 filhos de Sudatta recebem os preceitos por interesse em recursos, mas, ao ouvir o Dharma, se afastam das impurezas e alcançam o sendeiro. Quinto tema, qualquer um que venha a falecer na minha residência renascerá nos reinos celestiais. Sexto tema, Sudatta fica pobre 7 vezes e após oferecer alimento ao Buda e aos monges, seu armazém se preenche novamente. E o sétimo tema, após a morte, Sudatta renasce no céu Tussita. Primeiro tema, introdução ao ancião Sudatta. No reino de Kosala, na cidade de Sravasti, havia um ancião muito rico com incontáveis riquezas e tesouros, com méritos equivalentes ao de Vaishravana, um dos 4 reis celestiais. Seu nome era Sudatta, também conhecido como Sudattana, que significa doador benevolente. Ele era conhecido por sua generosidade em ajudar os pobres, os órfãos e os
Solitários. Os jovens sem pais são chamados de órfãos. Os idosos sem filhos são chamados de solitários. O ancião Sudatta, por sua alegria em ser benevolente e generoso, e devido à sua virtude, era tratado por esse nome virtuoso, e todos o chamavam de Anathapindika, que significa o ancião que doa aos órfãos e aos solitários. Segundo tema. Sudatta vê o Buda e desperta para o sendeiro. O Buda residia em Rajagraha, na floresta gélida em meio às sepulturas. Naquela época, Sudatta foi à cidade de Rajagraha e estava hospedado na casa de um ancião. À noite, ele viu que todos na casa estavam ocupados, limpando o pátio, cortando lenha, acendendo fogueiras e preparando uma variedade de alimentos deliciosos. Sudatta pensou: será que o ancião está organizando um casamento para a filha ou para o filho? Ou estará ele oferecendo um banquete a convidados importantes, como reis ou ministros? Então ele perguntou ao ancião: por que você está tão ocupado esta noite? Está organizando um casamento ou oferecendo um banquete a convidados importantes, como reis ou ministros? O ancião respondeu: não estou preparando um casamento e nem convidei reis nem ministros. Nós estamos nos preparando para receber o Buda e os monges do Sangha para fazer uma oferenda a eles. Sudatta nunca tinha ouvido o nome Buda antes, mas ao ouvir, sentiu uma alegria indescritível e um gozo profundo correndo por todos os poros do seu corpo. Então ele perguntou: o que é Buda? O ancião respondeu: havia um príncipe na cidade de Kapilavastu, chamado Gautama, que raspou o cabelo e renunciou à vida secular para praticar o caminho espiritual. Ele já alcançou a suprema, completa e perfeita iluminação. Por isso, ele é então chamado de Buda. Sudatta perguntou novamente: o que é Sangha? O ancião respondeu: são bons homens das 4 castas, Brahmanes, Kshatriyas, Vaishyas e Sudras, que rasparam seus cabelos, trocaram suas vestes pelos mantos monásticos, se desapegaram de seus lares e seguem o Buda no caminho da renúncia, cultivando a prática espiritual. Este grupo de renunciantes que segue o Buda é chamado de Sangha. Sudatta perguntou ao ancião: posso visitar o Buda agora? O ancião respondeu: hospede-se aqui. Aguarde pela visita do Buda em minha casa, e você poderá encontrá-lo aqui. Naquela noite, Sudatta foi se deitar com a mente concentrada na recordação do Buda. Ele não sabia quanto tempo já havia passado, quando de repente viu uma grande claridade lá fora e pensou que já era de manhã. Ele saiu do seu quarto, caminhando em direção ao portão da cidade. Ao chegar lá, ele viu o portão aberto e pensou: certamente a noite já passou e o dia já amanheceu. Por isso, o portão está aberto. Então ele seguiu a claridade e caminhou para fora do portão. Ao sair do portão, a luz desapareceu. Realmente, o dia não havia amanhecido, mas naquela época, o portão da cidade fechava ao fim da primeira parte da noite, às 10 horas, e voltava a ser aberto ao fim do período médio da noite, às 2 horas da madrugada, para facilitar a entrada e saída dos viajantes que faziam longos trajetos. Logo, Sudatta estava ao lado de fora do portão da cidade e ficou envolto pela escuridão. Ele estava tão assustado que os pelos e cabelos de seu corpo inteiro se arrepiaram. Então ele pensou: será que alguma pessoa ou algum espírito está tentando me assustar? Por isso, ele estava prestes a se apressar em voltar para o interior da cidade. Ao lado de fora morava um Deva, um ser celestial. Aquele Deva irradiou do seu corpo uma luz
que se estendia dos portões da cidade até a floresta gélida das sepulturas. E ele disse a Sudatta: siga em frente e você receberá um benefício supremo. Não volte atrás de forma alguma. Em seguida, ele recitou estes versos: os méritos de uma pessoa que doa centenas de quilos de ouro, além de muitos outros tesouros e pedras preciosas, são quase nada e equivalem a apenas 1/16 dos méritos de uma pessoa que, com a mente reverente, dá um único passo em direção ao Buda. Os méritos de alguém que doa um grande elefante do Himalaia, com seu corpo gigante e suas longas presas, todo adornado com ouro puro, são quase nada e equivalem a apenas 1/16 dos méritos de uma pessoa que, com a mente reverente, dá um único passo em direção ao Buda. Portanto, ó ancião, você deve seguir em frente rapidamente para obter tais benefícios supremos e não deve voltar atrás de forma alguma. Sudatta perguntou: quem é você? O Deva respondeu: no passado fui seu Kalyanamitra, um bom professor e bom amigo. E, no passado, eu gerei a mente da convicção e do respeito pelos veneráveis Shariputra e Mahamoggallana. Devido a esses méritos, agora renasci no reino celestial e sou o guardião deste portão. Estou dizendo para o ancião: você deve seguir somente em frente e não voltar atrás de forma alguma. Se seguir avançando, obterá tais benefícios supremos. Você não deve retroceder. Sudatta pensou: a aparição do Buda no mundo não é algo ordinário. Poder ouvir o Dharma correto também não é algo ordinário. Por isso, esse ser celestial veio me aconselhar a seguir em frente para encontrar e reverenciar o Buda. Sudatta, então, seguiu a luz até a floresta gélida em meio às sepulturas. Naquele momento, o Buda estava saindo para a sua caminhada ao ar livre. Sudatta viu o Buda de longe, aproximou-se, cumprimentou-o reverenciando respeitosamente e disse: Buda, você consegue dormir tranquilamente? O Buda respondeu com os seguintes versos: um Brahmane que entra no Nirvana pode manter-se sempre em paz e feliz. Ao não se apegar aos desejos cobiçosos, pode alcançar a liberação completa. Ao eliminar todas as expectativas e desejos, assim também consegue domar a mente ardente. A mente torna-se serena e calma. Estando sereno e calmo, pode-se dormir tranquilamente. Após recitar estes versos, o Buda levou Sudatta para dentro de seu alojamento, onde se sentaram e se firmaram com postura ereta e a mente focada. O Buda começou a ensinar o Dharma para o Sudatta, apresentando, instruindo, mostrando os benefícios e a alegria da prática. O Buda ensinou a ele sobre a impermanência de todos os fenômenos, os méritos da generosidade, dos preceitos e o renascimento no reino celestial. Também ensinou que afundar-se em meio aos desejos pode causar infortúnios. Se puder se afastar do apego aos desejos, poderá realizar os méritos gerados pelo afastamento dos desejos. Sudatta ouviu o Buda ensinar o Dharma correto, refletiu sobre o sofrimento, o sunyata e a impermanência do mundo. Ele evidenciou o Dharma, obteve o Dharma, penetrou no Dharma e compreendeu o Dharma. Superou todas as dúvidas e, com a mente repleta de alegria do Dharma, imediatamente obteve o primeiro fruto da liberação, o fruto de Shrotapana. Por hoje, este era o conteúdo que queria compartilhar com vocês, mas continuarei na próxima semana. E agora vamos recitar os versos da transferência dos méritos juntos. Por favor, juntem as palmas das mãos.
Que esses méritos gerados adornem a terra do Buda, retribuindo as 4 bondades superiores e aliviando o sofrimento nos 3 destinos inferiores. Que aqueles que escutam o Dharma gerem a mente da Bodhi, e quando esta vida terminar, renasçam na terra da suprema felicidade. Amitofo.